Olá, eu sou a Ágata, eu faço parte do suporte técnico e vim aqui hoje falar a respeito de integrações. O objetivo é dar uma visão geral sobre integração. Então, o primeiro conceito importante é API. API, basicamente, é a forma de enviar dados entre plataformas. Então, como que funciona? A gente tem um time de integrações dentro da engenharia da RD que criou a nossa API. Ela é gerado um guia a partir dela, que a gente chama de documentação da API, e ali mostra o que deve ser feito e o que pode ser feito na nossa API. Ele é um documento feito para desenvolvedores. A gente precisa de pessoas com conhecimento técnico para fazer esse desenvolvimento da integração. Então, a gente parte desse ponto. Mas, pensando no mercado como um todo, seria interessante nem sempre ter a necessidade de contratar um desenvolvedor para fazer a integração entre plataformas, né? Bom, então pensando nisso, as plataformas em si, elas têm já esse objetivo de deixar a integração pronta para o cliente. Então, eu vou dar um exemplo. A Exact Sales acha interessante já disponibilizar a integração entre Exact e RD Station Marketing. Então, ela pegou o time de desenvolvimento dela, pegou a API da RD, desenvolveu a um ponto de deixar pronta para o cliente. Então, isso é o que a gente chama de integração nativa. É uma integração pronta. Ela não precisa de um desenvolvedor para ir lá e fazer todo o processo de integração. Não. Ela já está prontinha para o cliente na interface dentro da plataforma. Então, vou dar esse exemplo aqui para vocês. Olha só, se a gente vier na nossa App Store e todas as nossas integrações nativas estão aqui, a gente vai buscar aqui em Buscar por Soluções, Exact, Buscar, e a gente vai ter aqui, ó, Exact Sales. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que foi desenvolvida pelo time da Exact. Então, o que que isso quer dizer? O time da Exact pegou a nossa API e desenvolveu a um ponto de deixar ela pronta para o cliente. Então, o cliente vai na conta da Exact, lá na conta dele, porque foi o time da Exact que desenvolveu, e ele vai fazer a integração lá. Para toda integração nativa, integração pronta, a gente tem um respectivo tutorial na central de ajuda. Então, se a gente pode clicar aqui, ó, adicionar integração, e a gente vai ser direcionado para esse tutorial, que vai dizer para o cliente o que que essa integração faz, como faz, o passo a passo. Então, aqui, ó, vai mostrando, vai indicando todas as orientações aqui para que ele consiga ativar e configurar a integração ele mesmo, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem de uma integração nativa, tá? Então, se for uma integração feita pelo nosso parceiro de integração, que nesse caso é Exact, a gente consegue entender que o cliente mesmo consegue fazer a configuração da integração na conta da Exact, beleza? Outro ponto é, mas e se a integração foi desenvolvida pela RD? E agora eu vou dar outro exemplo, então. Eu quero fazer integração com o Pipedrive. Olha só, eu tenho integração com o Pipedrive, que foi desenvolvida por RD Station. Então, foi o nosso time de integração que a desenvolveu e vai disponibilizar para ela. Então, é aqui na conta da RD que o cliente vai fazer a configuração da integração, tá? E aí, existe um respectivo artigo na central de ajuda que vai indicando para ele ali como fazer essa integração. Bom, mas toda vez existe uma integração nativa, uma integração pronta? Não necessariamente, tá? Às vezes, não houve nem essa iniciativa da RD e nem do parceiro de integração. Então, ainda não está disponível para o cliente uma integração que ele mesmo leigo, consiga fazer. Nesse caso, a gente tem um outro cenário, um segundo cenário em que existem no mercado ferramentas terceiras que pensaram, poxa, seria interessante
promover uma integração entre o RD e entre tal plataforma. Então, esse time de desenvolvimento da ferramenta terceira desenvolve a integração e a comercializa no mercado. Eu estou falando aqui de Zapier, Pluga, Integromat, que são ferramentas que fazem esse desenvolvimento da integração e disponibilizam para o mercado por um plano, e aí a configuração é feita dentro dessa ferramenta. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, vou dar o exemplo do Typeform, por exemplo. Então, eu venho aqui, buscar, e aí eu encontrei ele na App Store. Porém, ele foi desenvolvido pela Pluga ou pelo Zapier. Ou seja, não é uma integração nativa, porque ela não foi desenvolvida nem pelo time da RD e nem pelo time do Typeform. Quem está promovendo, quem desenvolveu essa integração foi uma ferramenta terceira. Então, nesse caso, o cliente poderia ou contratar a Pluga ou contratar o Zapier para fazer a intermediação dessa integração. Ela, nesse caso, das integrações intermediadas, tanto a contratação dela quanto a configuração é feita na plataforma terceira. Então, não existe acréscimo na mensalidade da RD e nem a configuração dela é feita aqui. Então, só o envio ou o recebimento é feito por aqui, né? Já que vai ter esse intermédio da integração. Bom, mas assim, será que sempre vai estar na nossa App Store todas essas possibilidades de nativa e intermediada? Bom, é importante ter em mente que todas as nativas estão na App Store. Então, a gente sempre pode começar a nossa pesquisa pela App Store. Tem integração nativa? Tem. Bora lá, então. Cenário perfeito. Não precisa de um desenvolvedor, não precisa contratar uma ferramenta terceira, é só fazer a configuração da integração com base no tutorial. Mas, digamos que não tem essa integração nativa, então eu posso ver se tem intermediada. Então, vamos ver, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para vocês de integração intermediada. O cliente tem a plataforma chamada Unbounce. Poxa, eu procurei aqui na App Store e ela não tem na App Store. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso, por exemplo, vir aqui no ícone do Zapier e procurar por essa integração. E ela existe. Então, nesse caso, eu posso contratar o Zapier para fazer essa integração para mim. Posso ver também se existe no Pluga, na Integromat, em outra solução dessa que faz a intermediação da integração. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é, toda integração nativa existe, está na nossa App Store, está sendo exibida na nossa App Store. Nem toda integração intermediada está na nossa App Store. Então, a gente pode consultar ali, e se não tiver ali, a gente pode ir diretamente nas plataformas de intermediação para saber se existe essa solução. Nem sempre vai existir integração nativa ou integração intermediada. Então, nesse terceiro cenário, a gente pode oferecer para o cliente a nossa API. Ele vai precisar de um desenvolvedor para, com base na nossa documentação, fazer a integração customizada. Então, o desenvolvedor dele vai pegar a nossa documentação, vai entender como ela funciona e vai fazer essa integração de forma customizada. Para isso, ele vai precisar, então, de um desenvolvedor, um leigo não consegue fazer, precisa ter conhecimento técnico para fazer. O segundo ponto importante, RD não faz esse serviço. Ah, mas e se ele quiser contratar? Não, a gente não disponibiliza, não oferece esse serviço para o cliente. O que a gente faz, então? A gente disponibiliza a API de forma pública, gratuita, para ele usar a API não tem nenhum custo adicional, e tem o nosso suporte. Qualquer dúvida que o cliente venha a ter, ele pode abrir um chamado na central de ajuda, ou o chat, se ele tiver plano Basic Pro Enterprise, né? E aí a gente vai direcionando ele em como ele pode fazer essa integração. Beleza? Então a gente aqui está dando uma visão geral. Então, só resumindo, a gente tem integração nativa, que é a integração pronta, que está na nossa App Store, que tem um tutorial ali para auxiliar o cliente e que qualquer leigo consegue fazer. Se não tiver integração nativa, a gente pode verificar se existe a integração intermediada, Zapier,
Pluga, Integromat, que ele pode contratar e fazer a configuração da integração nessa ferramenta. Caso não tenha nativa intermediada, a gente então pode oferecer a API para ele fazer uma integração customizada e nesse caso ele vai precisar de um desenvolvedor. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer coisa é só me procurar, tá bom?